A náusea matinal me atingiu pontualmente às 7h15, 3 dias seguidos. Ajoelhei-me no azulejo frio do banheiro do nosso quarto. Minha testa pressionava a porcelana enquanto meu corpo me traía da maneira mais previsível possível. Atrás de mim, Lucas segurava meu cabelo com uma mão, enquanto com a outra fazia movimentos circulares suaves nas minhas costas. Isso mesmo, amore, murmurou ele. Estou aqui contigo. Quando a onda passou, sentei-me nos calcanhares, aceitando o pano úmido que ele me ofereceu. 6 meses de casamento ensinaram-lhe os meus ritmos, as minhas necessidades, a pressão exata que eu gostava quando ele massageava as minhas têmporas durante as dores de cabeça ou me abraçava durante as tempestades. Mas isto era um território novo para nós dois. Vou ligar ao Dr. Martinez, disse ele pegando no telemóvel. Provavelmente é só aquela nova receita que experimentei ontem. A lavanda deve ter ficado muito forte. Mesmo enquanto dizia isso, sabia que a mentira era transparente. O cansaço que se instalara nos meus ossos, a sensibilidade nos meus seios, a forma como certos cheiros de repente me davam náuseas. O meu corpo estava a dizer-me algo que eu ainda não estava pronta para ouvir. Luca agachou-se ao meu lado, os seus olhos escuros procurando os meus com aquela intensidade que ainda fazia o meu coração acelerar. Aurora, de quanto tempo estás grávida? Desviei o olhar, contando os dias na minha cabeça. 10 dias, talvez 11, talvez. A sua voz era gentil, sem pressionar, apenas presente. Quando planeavas contar-me? Quando tivesse a certeza. Não queria criar falsas esperanças, se fosse apenas estresse ou as nossas esperanças. Ele inclinou o meu rosto para o seu e vi algo feroz e terno na sua expressão. Achas que eu não gostaria de saber no momento em que suspeitasses? Acho que gostarias de me colocar sob custódia protetora e contratar uma equipa médica para me acompanhar. Tentei parecer leve, mas a minha voz falhou um pouco. Acho que te transformarias num pesadelo superprotetor. A sua boca curvou-se, aquele sorriso raro e completo que transformava todo o seu rosto. Tens toda a razão. Eu faria todas essas coisas. Ele deu-me um beijo na testa. Mas primeiro, vou levar-te ao Dr. Martinez hoje, esta manhã. Tenho encomendas para fazer na padaria. A Maria pode cuidar da padaria por uma manhã. Ele levantou-se, puxando-me gentilmente para que me levantasse. Isto é mais importante. 2 horas depois, eu estava deitada numa marquesa enquanto a doutora Martinez passava um transdutor de ultrassom pelo meu abdômen, com uma expressão profissionalmente neutra. Luca estava ao meu lado, a sua mão a segurar a minha com tanta força que eu podia sentir o seu pulso acelerado na palma da mão. Aí, disse a doutora Martinez, virando o monitor para nós. Veem esse tremor? É o batimento cardíaco. O pequeno tremor rápido na tela roubou a minha respiração. Real. Isso era real. Não era estresse, não era imaginação, mas uma vida real a crescer dentro de mim. Você está com cerca de 8 semanas, a doutora Martinez continuou. Tudo parece saudável e normal. Quero vê-la novamente em 4 semanas, mas parabéns. Vocês vão ser pais. Luca emitiu um som que eu nunca tinha ouvido dele antes, algo entre uma risada e um soluço. A sua mão livre cobriu a boca, os olhos fixos naquele batimento cardíaco cintilante, como se fosse a coisa mais importante do universo. Pode nos dar um momento? Ele perguntou com a voz áspera. O Dr. Martinez sorriu com o ar de quem sabe das coisas. Claro, levem o tempo que precisarem. Voltarei em 10 minutos para discutir os próximos passos. No momento em que a porta se fechou, Luca virou-se para mim e vi lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Em 18 meses juntos, eu já o tinha visto zangado, protetor, apaixonado, terno, mas nunca o tinha visto chorar. Luca, nunca pensei que teria isto, disse ele, com a palma da mão espalhada pela minha barriga ainda lisa. Uma família, um filho, algo bom a crescer de tudo o que eu tenho sido. Ele olhou-me nos olhos. Tu deste-me tudo, Aurora. Tudo o que eu não sabia que precisava. Puxei-o para baixo para me beijar, saboreando sal, alegria e promessa. Estamos nisto juntos. Cada momento, cada desafio, cada noite sem dormir pela frente. Cada momento, ele concordou, com a testa encostada na minha. Vou proteger vocês dois, custe o que custar. A ferocidade em sua voz fez algo quente se espalhar pelo meu peito. Este era o homem com quem eu me casei.
aquele que provou repetidamente que seu amor vinha acompanhado de um compromisso absoluto. Dirigimos para casa em uma bolha de felicidade, planejando quartos de bebê e debatendo nomes, rindo sobre como Marco provavelmente instalaria câmeras de segurança no berço. O futuro se estendia à nossa frente, dourado e possível. Mas a bolha se estilhaçou quando chegamos à casa e encontramos Marco esperando na entrada, com uma expressão sombria. Senhor, temos um problema. Lucas saiu do carro instantaneamente, seu corpo mudando de pai feliz para algo mais duro, mais perigoso. Que problema? Alguém entregou um pacote endereçado especificamente a Sr. Rossi. O olhar de Marco se voltou para mim. Foi examinado em busca de explosivos e ameaças biológicas. Está limpo, mas o conteúdo... Ele deixou a frase no ar, significativamente. O meu estômago se contraiu com uma ansiedade que nada tinha a ver com enjoos matinais. O que havia dentro? Marco estendeu uma pequena caixa, do tipo usado para joias. Dentro, aninhado em veludo preto, havia um único item, uma pulseira de hospital, de plástico rosa do tamanho de um bebê, com um nome impresso em tinta desbotada. Lúcia Rose. O mundo inclinou-se debaixo de mim. Lucia era o nome que Luca e eu tínhamos discutido dar à nossa filha, se tivéssemos uma, em homenagem à sua falecida mãe. Mas esta pulseira era velha, gasta, o plástico amarelado pelo tempo. Há um bilhete, disse Marco baixinho, entregando um cartão a Luca. Vi a cor desaparecer do rosto de Luca enquanto ele a lia, o maxilar a ficar rígido com uma fúria mal controlada. O que diz? Perguntei com um arrepio a percorrer-me a espinha. Ele não respondeu imediatamente. Os seus olhos estavam distantes, calculistas, vendo ameaças que eu não conseguia perceber. Quando finalmente falou, a sua voz estava mortalmente calma. É de Dmitry Volkov. Ele está vivo. Quem é Dmitry Volkov? Alguém que deveria estar morto. A mão de Luca encontrou a minha, apertando-a com força. Alguém com quem fiz um acordo há 5 anos, antes de te conhecer. Um acordo que pensei estar encerrado quando ele desapareceu. Que tipo de acordo? Os seus olhos encontraram os meus, e vi as sombras do seu passado surgindo entre nós. O tipo que exigiu que eu fizesse coisas das quais não me orgulho. O tipo em que escolhi o mal menor para proteger as pessoas de quem gostava. Ele olhou para a pulseira. Dmitry tinha uma esposa grávida. Ela entrou em trabalho de parto prematuro durante as negociações que correram mal. O bebê morreu. Ele culpou-me. O horror instalou-se no meu peito. Luca, não fui eu que causei isso diretamente, mas as minhas ações naquela noite, a pressão que exerci sobre ele, as escolhas que o forcei a fazer. Ele interrompeu-se com a voz rouca. O nome do bebê era Lucia. Ele deu-lhe o nome da minha mãe como um gesto de boa vontade antes de tudo desmoronar. A pulseira de repente pareceu obscena, um troféu da tragédia. Onde é que ele esteve todo este tempo? Supostamente na prisão, mas claramente isso mudou. Luca puxou-me para perto, os seus braços envolvendo-me protetoramente. Ele sabe sobre ti, sabe que somos casados e agora sabe que estou grávida. Terminei, com uma compreensão fria e clara a inundar-me. Ele está a atacar o nosso bebê por causa do dele. Não vou deixar que ele te toque. A promessa era absoluta, inquebrável. Vou acabar com isto antes que comece. Como? Seja como for, tenho de o fazer. Ele afastou-se com as mãos a emoldurar o meu rosto. Aurora, preciso que confies em mim. As coisas vão ficar difíceis. Vou precisar de tomar decisões que talvez não compreendas. Tomar medidas que te vão lembrar quem eu costumava ser. Mas tudo o que eu fizer será para manter-te a ti e ao nosso filho em segurança. O velho medo tentou vir à tona. A memória de descobrir do que Luca era capaz quando ameaçado. Mas eu casei-me com ele sabendo do seu passado, aceitando que a proteção às vezes vinha com arestas. E nunca duvidei do seu amor, do seu compromisso de se tornar melhor do que o seu passado. Confio em ti, disse eu. Mas, Luca, não sou uma boneca de porcelana. Não ficarei trancada enquanto lidas com isto sozinho. Somos parceiros. Vamos ter um filho juntos. Isso significa que também enfrentamos ameaças juntos. Algo mudou na sua expressão. Orgulho misturado com medo. Estás grávida do nosso filho. Isso torna-te vulnerável de maneiras que me fazem investir de maneiras que não investia antes. Eu interrompi.
Este risco é para a nossa família, não apenas para mim. Portanto, lidamos com isso como uma família. Ele estudou-me por um longo momento, depois acenou com a cabeça lentamente. Como uma família. Mas, Aurora, se em algum momento eu te disser para fugir, para te esconder, para ir para um lugar seguro, então confiarei que estás a tomar essa decisão pelas razões certas, não apenas porque estás a ser superprotetora. E pressionei a minha mão sobre a dele na minha barriga, mas não serei completamente deixada de lado. Preciso de entender o que estamos a enfrentar. Luca exalou lentamente, com aceitação e ansiedade lutando em sua expressão. Então entre. Precisamos de conversar sobre Dmitry Vulov, sobre o que aconteceu há 5 anos e sobre por que ele quer vingança a ponto de esperar tanto tempo. Entramos na casa com Marco a seguir-nos com a vigilância silenciosa que se tornara familiar. Lá dentro, a casa que construíramos juntos de repente parecia menos segura, com as sombras nos cantos a esconder ameaças potenciais. No escritório de Luca, rodeado pelos símbolos do seu império legítimo, ele serviu-se de uísque e água May e começou a contar-me uma história que eu nunca tinha ouvido antes, sobre uma versão mais jovem e mais dura de si mesmo, sobre um negócio que deu terrivelmente errado, sobre uma mulher que lhe implorou por misericórdia enquanto o seu marido tomava decisões terríveis, sobre um bebê que nunca respirou fora do útero, e sobre Dmitry Volkov, que jurou vingança com o nome da sua esposa moribunda nos lábios antes de desaparecer numa prisão russa por crimes não relacionados com o mundo de Luca. Ele devia ter morrido lá, disse Luca, com voz monótona. Foi o que as minhas fontes confirmaram há 2 anos, esfaqueado no pátio da prisão. Morte confirmada. Mas claramente alguém mentiu. Alguém o ajudou a fingir a sua morte e a fugir. Por que esperar até agora para vir atrás de ti? Porque agora tenho algo a perder. A mão dele cobriu a minha, que repousava sobre a minha barriga. Antes de ti, eu era intocável porque não tinha nada mais importante do que o meu império. Mas ele tem estado a observar. Ele sabe que tu és a minha vulnerabilidade. E agora, com o bebê, ele tem a vingança perfeita. Eu terminei. Tirar de ti o que foi tirado dele. Não vou deixar isso acontecer. A promessa era firme, inabalável. Custe o que custar, Aurora, o que quer que eu tenha de voltar a ser para te manter em segurança. E essa frase, o que quer que eu tenha que me tornar novamente, me causou um arrepio. Porque eu tinha visto vislumbres dessa versão de Luca, aquele que construiu um império através de violência calculada e medo estratégico, aquele que fez homens desaparecerem e problemas evaporarem. Ele trabalhou muito para deixar aquele homem para trás e ser digno da vida que construímos. E agora aquele homem pode precisar ressurgir para proteger o que criamos. Então lidaremos com isso, eu disse, apertando a mão dele. Mas, Luca, prometa-me uma coisa, qualquer coisa. Não se perca ao me proteger. Não se torne o homem de quem estava a tentar fugir. Encontraremos outra maneira, uma maneira melhor. O seu sorriso era triste e antigo. Às vezes não há maneira melhor, amor. Às vezes só há sobrevivência. Lá fora, a chuva começou a cair, batendo nas janelas como um aviso. E em algum lugar da cidade, Dmitry Vulov esperava, planeando, preparando-se para se vingar do homem que destruiu a sua família. Mas ele não sabia. Aurora Rossi não sabia que a mulher que carregava o filho de Luca não era uma vítima indefesa à espera de ser salva. Eu enfrentei os meus próprios demônios para construir esta vida, e que me condenem se deixar que os fantasmas de outra pessoa a destruam. Na manhã seguinte, acordei e encontrei o lado da cama de Luca frio. Verifiquei o meu telemóvel. 5h30, muito cedo, mesmo para a sua rotina habitual. A ansiedade empurrou-me para fora da cama e escada abaixo, seguindo o murmúrio baixo de vozes até ao seu escritório. A porta estava entreaberta. Através dela, vi Luca rodeado por homens que eu nunca tinha visto, com rostos duros e sérios. Mapas cobriam a secretária, fotografias espalhadas pela superfície. Marco estava em posição de sentido, relatando algo em italiano rápido que eu não conseguia acompanhar. Confirmamos 3 locais, disse um homem, mudando para inglês. Armazém no Brooklyn, apartamento no Queens e um barco atracado em Aurora. A voz de Luca interrompeu a reunião. Ele tinha me sentido de alguma forma, com aquela consciência pré-natural que tinha da minha presença. Entrem.
Abri a porta completamente, subitamente consciente do meu pijama e do meu cabelo despenteado diante desses homens profissionais. Mas a expressão de Luca suavizou-se quando entrei e ele estendeu a mão. Senhores, minha esposa, Aurora, estes são os nossos associados que estão a ajudar-nos a localizar Dmitri. Os homens acenaram respeitosamente com a cabeça, mas percebi o cálculo nos seus olhos. Estavam a avaliar-me, a determinar se eu era uma fraqueza ou um trunfo. Já tinha visto esse olhar antes nas reuniões de negócios do Luca e aprendi a enfrentá-lo com calma e confiança. Encontraram-no? Perguntei, aproximando-me do Luca. Reduzimos as possibilidades, disse Marco. Ele entrou no país há 3 semanas usando um passaporte falso. Estamos a rastrear os seus movimentos, mas ele tem sido cuidadoso. Há 3 semanas que ele estava aqui a observar-nos, a planear, enquanto eu estava alegremente inconsciente, concentrada nas receitas e nos planos de expansão da padaria. Mostre-me, disse eu, olhando para os mapas. Luca hesitou. Aurora, mostre-me. Se isto afeta a nossa família, preciso de compreender. Ele trocou olhares com Marco e depois acenou com a cabeça. Nos 20 minutos seguintes, eles explicaram-me tudo o que sabiam. Dmitri tinha ligações com os membros restantes da Bratva, a organização russa que Luca expulsara de Nova York há 5 anos. Ele estava a construir alianças, a cobrar favores antigos, a reunir recursos. Ele não está a trabalhar sozinho, concluiu Marco. Estimamos que sejam pelo menos 6 homens, possivelmente mais. Todos experientes, todos perigosos. E o objetivo deles? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Machucar-me, disse Lucas sem rodeios. Machucando-te. As palavras pairaram no ar, carregadas de implicações. Pensei no bebê a crescer dentro de mim, do tamanho de uma ameixa, completamente dependente do meu corpo para proteção. O instinto maternal despertou, feroz e primitivo. Então vamos garantir que eles não consigam, disse eu. Qual é o plano? O plano é encontrar Dmitri antes que ele faça a sua jogada, respondeu Luca. Os meus homens estão a monitorizar todos os associados conhecidos, a rastrear transações financeiras, a vigiar portos e aeroportos. Vamos localizá-lo e acabar com isto. E se ele vier aqui à casa, não passará da porta. A certeza de Luca era absoluta. Esta casa tem sistemas de segurança que a maioria dos bancos invejaria. Os guardas fazem turnos a cada 6 horas. Todas as entradas são monitorizadas. Estás segura daqui. Mas seguro também significava presa. Vi o meu futuro a estender-se à minha frente. Semanas ou meses confinada nesta bela casa, incapaz de trabalhar na padaria que construí, incapaz de viver a minha vida livremente. Não posso ficar trancada aqui indefinidamente. Eu disse que a padaria precisa de mim. Os meus funcionários e os meus clientes podem passar sem ti por um tempo. O tom de Luca não admitia discussão. Aurora, sei que isto é difícil, mas até Dmitri ser encontrado, preciso de saber que estás protegida. Protegida ou presa? O seu maxilar cerrou-se. Há uma diferença. Porque da minha perspectiva, sinto que estou a ser castigada pela vingança de outra pessoa. Os outros homens retiraram-se discretamente, pressentindo a discussão que se avizinhava. Marco fechou a porta atrás deles, deixando-nos a sós. Achas que eu quero isto? A voz de Luca elevou-se ligeiramente, a frustração rompendo o seu controlo. Achas que eu gosto de saber que o meu passado está a ameaçar o nosso futuro? Que as minhas escolhas estão a colocar-te a ti e ao nosso filho em risco? Acho que estás a deixar o medo tornar-te controlador. Afastei-me dele, precisando de espaço. Eu entendo que a ameaça é real, mas não podes me envolver em algodão e esperar que eu simplesmente aceite isso. Não sou assim e não é a parceria que combinamos. Parceria não significa ignorar a realidade quando ela é inconveniente. Ele passou as mãos pelo cabelo, um gesto raro de agitação. Dmitri é um assassino treinado, sem nada a perder e tudo a ganhar ao magoar-te. Não posso proteger-te se insistes em tornar-te vulnerável, e não posso viver com medo do que pode acontecer. A minha mão moveu-se para a minha barriga. Este bebê merece pais que enfrentem os problemas juntos, não um pai que tranca a mãe ao primeiro sinal de perigo. Este não é o primeiro sinal de perigo. O seu grito assustou-nos aos dois. Luca raramente levantava a voz. O seu controlo era demasiado enraizado.
Ele visivelmente lutou para se acalmar. Desculpa, mas Aurora, tu não compreendes do que Dimitri é capaz, o que ele fará se tiver oportunidade. Então ajuda-me a compreender. Pare de me proteger e fale comigo como sua parceira, não como uma criança que precisa de proteção contra histórias assustadoras. Ele me estudou por um longo momento, com um conflito evidente em sua expressão. Então, ele pegou o telemóvel e rolou a tela até encontrar o que queria. Ele virou a tela para mim. A fotografia mostrava uma cena de crime. Uma mulher, jovem e grávida, com o corpo cuidadosamente posicionado em uma cama cercada por brinquedos infantis. Tudo foi encenado para parecer pacífico, como se ela estivesse dormindo. Mas a legenda abaixo contava uma história diferente. É a esposa de Dimitri, Arena, disse Luca baixinho. Depois que o bebê morreu, depois que tudo desmoronou, ela não conseguiu lidar com a situação. Dimitri me culpou por levá-la ao limite. Foi isso que ele encontrou quando voltou para casa depois de tentar negociar a paz entre nós. O horror tomou conta de mim. Ela se matou enquanto estava grávida de 7 meses, com um bebê morto ainda dentro dela. A voz dele era monótona, recitando fatos para se distanciar da emoção. Dimitri a encontrou assim e, em sua dor, em sua raiva, decidiu que eu era responsável por tudo. Que se eu não tivesse pressionado tanto, não tivesse exigido tanto, ela ainda estaria viva. Você era responsável? A pergunta pairou entre nós, perigosa e necessária. Eu precisava saber qual o nível de culpa do meu marido. Quais fantasmas assombravam o homem que eu amava. Eu era responsável por criar uma situação em que escolhas terríveis tiveram de ser feitas. Ele disse finalmente. Dimitri estava desviando dinheiro da Brata, planejando desaparecer com o dinheiro deles. Eu descobri e usei isso como vantagem para forçá-lo a trabalhar comigo, em vez de contra mim. O estresse dessa posição de estar preso entre dois poderes destruiu a sua esposa. Sabias que ela era suicida? Não, se soubesse, ele quebrou o maxilar a trabalhar. Gostaria de pensar que teria feito escolhas diferentes. Mas há 5 anos, eu era alguém que priorizava os resultados em detrimento das baixas, que acreditava que os fins justificavam os meios. E agora tenho-te a ti e o nosso filho a crescer dentro de ti. E a ideia de perder qualquer um de vocês da mesma forma que Dimitri perdeu a sua família. A sua voz falhou. Não consigo, Aurora. Não posso fisicamente permitir que isso aconteça. Voltei para perto dele, segurando o seu rosto com as mãos. Então não deixamos isso acontecer juntos. Mas, Luca, não podes proteger-me controlando-me. Isso não é amor. É medo disfarçado de amor. O que queres que eu faça? Mandar-te para a padaria com guardas a seguir cada passo teu? Deixar-te manter a tua rotina enquanto alguém planeia usar-te contra mim? Sim, mantive o meu olhar firme no dele. Exatamente isso, porque a alternativa é deixar Dimitri vencer sem sequer fazer nada. Ele quer destruir o que temos. Então não o deixamos. Continuamos a viver, a construir, a seguir em frente com as precauções adequadas, mas sem entregar as nossas vidas. Ele puxou-me para perto, com a testa encostada na minha. Estás a pedir-me para ser racional quando todos os meus instintos gritam para eu trancar-te no quarto mais seguro e guardar a porta pessoalmente. Eu sei e amo-te por esses instintos, mas confia em mim para ser inteligente, para ser cuidadosa, para trabalhar contigo em vez de contra ti. Uma batida à porta interrompeu-nos. A voz do Marco fez-se ouvir. Senhor, temos movimento. Um dos associados do Dimitri foi avistado perto da padaria. O gelo inundou as minhas veias. A minha padaria, onde a Maria e outros 3 funcionários chegariam dentro de 1 hora para começar a cozedura do dia. Evacue o edifício, ordenou Luca, já em movimento. Tire todos para fora em segurança e feche tudo. Quero vigilância em todas as aproximações. Luca, comecei, não é negociável. A sua voz era firme. A segurança dos seus funcionários não está em discussão. A padaria permanecerá fechada até que isso seja resolvido. Ele estava certo, por mais que eu odiasse admitir. Não podia arriscar que os meus funcionários se tornassem danos colaterais na vingança de Dimitri. Mas a ideia do meu negócio, do meu sonho, ficar vazio por causa da vingança de outra pessoa, fez com que a raiva se misturasse ao medo. Então vou trabalhar daqui, disse eu. Vou desenvolver novas receitas, planear a expansão, tratar do trabalho administrativo.
O negócio não para só porque o local físico está comprometido. Luca acenou com a cabeça, aliviado. Com isso posso concordar. Os 3 dias seguintes foram tensos. Eu tomei conta da cozinha do Luca, testando receitas enquanto os seus homens me davam notícias. O associado do Dimitri tinha sido seguido até um apartamento em Brighton Beach, mas quando chegaram lá, ele tinha desaparecido. Mais 2 aparições, ambas desaparecidas antes que pudessem ser capturadas. O Dimitri estava a brincar conosco, deixando-nos ver o suficiente para sabermos que ele estava perto, mas não o suficiente para o apanharmos. Na quarta manhã, acordei com uma forte cólica no abdômen. Não era grave, mas suficiente para me deixar em pânico. Luca já estava lá acordado, ao telefone com alguém. Ele olhou para o meu rosto e desligou imediatamente. O que se passa? Dor. Nada grave, mas outra cólica fez-me vomitar. Em poucos minutos, ele colocou-me no carro, com Marco a conduzir enquanto Lucas segurava a minha mão e falava calmamente sobre a probabilidade e as complicações comuns no início da gravidez, mas que eram controláveis. O profissional médico nele emergiu, a versão que conseguia recitar estatísticas enquanto os seus olhos traíam o seu terror. A doutora Martinez recebeu-nos no seu consultório, encaixando-nos antes das suas consultas regulares. O exame foi minucioso, com o seu rosto profissionalmente neutro durante todo o tempo. Cada segundo de silêncio parecia uma eternidade. Aqui está o batimento cardíaco, disse ela finalmente, virando o monitor para nós. Ainda está a piscar. Ainda está forte. O bebê parece bem. Está com dor no ligamento redondo. É completamente normal, pois o seu útero está a expandir-se. Não há nada com que se preocupar. O alívio foi tão intenso que comecei a chorar. Luca puxou-me para perto, com a respiração instável. No entanto, a Dora Martinez continuou. A sua pressão arterial está elevada. Não é perigosa, mas está mais alta do que eu gostaria nesta fase. Senhora Rossi, está sob um estresse incomum? Eu ri entre lágrimas. Pode-se dizer que sim. Então a minha receita é simples. Reduza o estresse. Seja qual for a causa, encontre maneiras de minimizar o seu impacto. O estresse não é bom para si, nem para o bebê. No caminho de volta para casa, Luca ficou em silêncio, com uma expressão pensativa. Quando chegamos à casa, ele ajudou-me a entrar e depois fez uma chamada. Reúna todos, disse ele ao telefone. Reunião de guerra em 1 hora. É hora de mudar da defesa para o ataque. Olhei para ele com ar interrogativo. Você estava certa, disse ele. Não podemos viver assim indefinidamente. Dimitri está a contar que seremos reativos, que ficaremos escondidos, esperando pela sua jogada. Então, vamos mudar o jogo. Vamos atraí-lo para fora, nos nossos termos, em uma situação que controlamos. Como? O seu sorriso era perigoso. O predador emergindo ao dar-lhe exatamente o que ele quer. Acesso a ti, Luca. Acesso controlado, supervisionado, protegido, mas suficiente para fazê-lo comprometer-se com uma jogada. Ele segurou meu rosto gentilmente. Confia em mim, procurei nos seus olhos e encontrei determinação, amor e cálculo cuidadoso. Este era o homem que construíra um império pensando 3 jogadas à frente, que sobrevivera num mundo onde hesitar significava a morte. Eu confio em ti, disse eu. Então conta-me o plano. A sala de guerra, que antes era uma sala de jantar formal, tinha se transformado num centro de comando. Mapas cobriam a mesa, fotografias estavam presas em quadros, computadores portáteis exibiam imagens de vigilância. 8 homens estavam em pé ao redor da mesa, os mais confiáveis de Luca, cada um com uma especialidade específica. Marco estava lá, junto com rostos que eu via ocasionalmente, mas nunca tinha conhecido formalmente. Senhores, Luca começou, sua voz transmitindo autoridade absoluta. Estamos na defensiva há 5 dias. Isso acaba agora. Vamos forçar a mão de Dimitri, atraí-lo para onde queremos e acabar com isto de vez. Ele fez um gesto para que eu me juntasse a ele na cabeceira da mesa. Vários homens se mexeram, desconfortáveis. Envolver-me diretamente no planeamento operacional violava claramente o seu senso de protocolo. A Sra. Rose não é apenas minha esposa, continuou Luca, abordando as preocupações não expressas deles. Ela é o alvo, o que torna a sua perspectiva essencial. E ela provou no passado que é mais capaz do que a maioria de vocês supunha. Reparei no leve sorriso de Marco.
Ele estava lá quando eu enfrentei Luca pela primeira vez e viu-me evoluir de uma empregada de mesa assustada para uma parceira confiante. O plano é simples, disse Luca, abrindo um mapa do Central Park num dos computadores portáteis. Aura tem uma reunião marcada com um potencial investidor para a expansão da padaria. A reunião foi marcada há 3 semanas. É de conhecimento público para qualquer pessoa que monitore as comunicações comerciais dela, o que Dimitri sem dúvida faz. Marco acrescentou: exatamente. Não vamos cancelar. Vamos prosseguir como planejado, mas com modificações. Luca traçou uma rota no mapa. A reunião é no Tavern on the Green. Tráfego intenso ao meio-dia. Aurora chega com segurança visível, mas não exagerada. Apenas o suficiente para parecer que estamos a ser cautelosos, mas não paranoicos. Estás a fazer-me servir de isca, disse eu, compreendendo. Estou a dar ao Dimitri uma oportunidade que ele não pode resistir. Luca corrigiu. Uma que pareça natural, não encenada. Ele terá de comprometer recursos, mostrar-se a si mesmo ou ao seu pessoal, e quando o fizer, estaremos prontos, concluiu Marco. Equipa tática completa posicionada em todo o parque. Atiradores nos telhados, todas as aproximações monitorizadas. No momento em que ele fizer um movimento, fechamos a armadilha. E se algo der errado, perguntei se ele é mais inteligente do que você está a antecipar. Então estarei lá, disse Lucas simplesmente. A 3 metros de você o tempo todo. Ele não chegará perto o suficiente para tocar em você, Aurora. Isso não é imprudente, é calculado. Estudei o plano, o posicionamento das forças, os planos de contingência. Era minucioso, profissional. O tipo de operação que resultou de anos de pensamento estratégico. E o investidor? Perguntei. A pessoa real com quem devo me encontrar. Martin Greenberg, banqueiro aposentado, empresário legítimo. Luca abriu um ficheiro. Ele será contactado esta manhã com uma generosa taxa de consultoria para remarcar. Usaremos um dos meus homens no lugar dele. Alguém que possa manter a fachada enquanto, na verdade, é treinado em proteção. Então, toda a reunião é uma armadilha. Toda a reunião é uma armadilha. Uma que nos dá controle da situação enquanto aparenta dar a Dimitri a oportunidade que ele estava à espera. Um dos outros homens apresentados como Alex falou. E se ele não morder a isca? E se ele perceber a armadilha? Então não perderemos nada, exceto tempo, e continuaremos a procurar. Luca respondeu, mas eu conheço Dimitri. Ele esperou 5 anos por isso. Ele não vai deixar uma oportunidade passar só porque parece conveniente. A sua raiva vai superar a sua cautela. Estás a apostar a minha segurança nessa suposição, salientei. Estou a apostar em várias camadas de proteção e força avassaladora, contrapôs ele. A suposição apenas determina se isto acontece amanhã ou se criamos outra oportunidade. De qualquer forma, estamos a avançar para uma cerca. Olhei à volta da mesa para os rostos sérios, a competência profissional. Estes homens mantiveram Luca vivo durante anos de negócios perigosos. Eles provaram a sua capacidade dezenas de vezes. Está bem, disse eu. Amanhã ao meio-dia, Tavern on the Green, mas tenho condições. Luca ergueu uma sobrancelha. Condições? Se isto correr mal, se em qualquer momento parecer que Dimitri vai conseguir, sai. Não te arrisques a tentar salvar-me. O nosso bebê precisa de pelo menos um dos pais. Aurora, não há negociação sobre isto, Luca. Essas são as minhas condições para concordar com o teu plano. Estás a pedir-me para confiar em ti com a minha segurança. Estou a pedir-te que me prometas que não vais desperdiçar a tua vida se as coisas derem errado. O silêncio se prolongou. Todos os homens na sala estudavam cuidadosamente os mapas, as paredes, qualquer coisa, menos a emoção nua no rosto de Luca. Não posso fazer essa promessa, ele finalmente disse. Se for uma questão de tua vida ou da minha, não há escolha. Estás grávida do nosso filho. Tu és tudo pelo que construí esta vida. Não sobreviveria sem ti, então não há sentido em sobreviver sem ti. A honestidade crua disso quebrou algo no meu peito. Contornei a mesa até ele e segurei as suas mãos. Então vamos garantir que nenhum de nós tenha que sobreviver sem o outro. Eu disse, vamos executar este plano perfeitamente e amanhã à noite estaremos de volta aqui em segurança, com Dimitri não sendo mais uma ameaça. Ele puxou-me para perto, sem se importar que os seus homens testemunhassem a vulnerabilidade. Amanhã à noite ele concordou, encostado ao meu cabelo. Em segurança.
O resto do dia passou em preparação. Colocaram-me um localizador GPS tão pequeno que parecia um brinco normal. Deram-me um telefone de emergência com um único botão que alertaria todos os homens da equipa de Luca simultaneamente. Percorri a rota várias vezes, aprendendo exatamente para onde ir se as coisas dessem errado. Naquela noite, Luca e eu deitamos-nos na cama, sem dormir. A mão dele repousava sobre a minha barriga, sentindo um movimento que ainda era muito cedo para ser detectado do lado de fora. Diz-me uma coisa, eu disse na escuridão. Sobre depois que isto acabar. O que queres saber? Tudo. O que imaginas para a nossa família? As primeiras palavras do bebê? Os seus primeiros passos? Se teremos mais filhos? Como serão as nossas vidas daqui a 5 anos, 10 anos? Ele ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Imagino-me a ensiná-los a ler. Os livros de receitas da tua avó espalhados pela mesa da cozinha. Levá-los à padaria. Deixá-los decorar biscoitos com uma técnica terrível e alegria total. Sábados de manhã em que estamos todos cobertos de farinha e risos. Mais filhos, se quiseres, quantos quiseres. As suas mãos espalharam-se mais pela minha barriga. Imagina uma casa cheia de barulho, caos e amor. Tudo o que nunca tive enquanto crescia. A tua infância foi assim tão solitária. A minha infância foi uma preparação para o império, disse ele. Lições de poder, de controlo, de nunca mostrar fraqueza. O amor era um risco aos olhos do meu pai. O apego tornava-te vulnerável. E agora sei que ele estava errado. O amor não é um risco. É a razão para construir algo que vale a pena proteger. Ele virou-se para mim, os seus olhos refletindo o luar através das nossas janelas. Tu ensinaste-me isso, Aurora. Tu e este bebê que ainda nem conheço. Estás a ensinar-me que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Beijei-o então, colocando nisso cada grama de amor, medo e esperança que carregava. Ele respondeu com a mesma intensidade, as suas mãos gentis no meu corpo, apesar da paixão entre nós. Depois, enrolada contra o seu peito, finalmente falei do medo que vinha crescendo. E se amanhã te mudar? E se lidar com o Dimitri trouxer de volta o homem que eras antes? É possível, ele admitiu. Algumas coisas, uma vez aprendidas, não podem ser desaprendidas. A capacidade para a violência não desaparece só porque escolhes não a usar. Isso não é reconfortante. É honesto. Ele acariciou o meu cabelo com um ritmo constante. Mas, Aurora, tu és a minha âncora. Tu e esta criança. Seja o que for que eu tenha de me tornar amanhã para te manter em segurança, tu és a razão pela qual eu voltarei. Tu és a lembrança do motivo pelo qual eu mudei em primeiro lugar. Promete-me uma coisa, qualquer coisa. Se tiveres de fazer coisas terríveis amanhã, conta-me. Não carregues esse peso sozinho. Enfrentamos tudo juntos, até mesmo a escuridão. Os seus braços apertaram-me com força, como sempre. Amanhã chegou rápido demais. Vesti-me cuidadosamente, escolhendo roupas que parecessem adequadas para negócios, mas que permitissem movimentos. O brinco com o localizador GPS parecia estranho, mas rapidamente se tornou normal. Verifiquei o meu reflexo. Parecia calma, profissional, como uma mulher a caminho de uma reunião importante, não como isca numa armadilha elaborada. Lá embaixo, Luca já estava vestido, com o seu fato imaculado, mas reparei no ligeiro volume ao seu lado, o que significava que estava armado. Marco e outros dois esperavam junto ao carro, a sua vigilância evidente apesar das posturas casuais. Pronta? Perguntou Luca, oferecendo a mão. Aceitei-a, apertando-a com firmeza. Pronta. A viagem até ao Central Park foi tranquila. Cada um de nós perdido nos seus preparativos. A cidade passava pelas janelas. Pessoas a viver as suas vidas normais, sem saber que, algures naquela multidão, um homem com vingança na mente estava à espera. Chegamos ao Tavern on the Green 30 minutos antes. Tempo para o pessoal do Luca fazer as verificações finais. Fui acompanhada até a sala de jantar privada onde a reunião aconteceria. O homem que se fazia passar por Martin Greenberg já estava lá, parecendo convincentemente um banqueiro aposentado. Senhora Rossi, cumprimentou calorosamente. Obrigada por se encontrar comigo. Entramos na encenação, discutindo os planos de expansão da padaria, receitas projetadas, análise de mercado. Qualquer pessoa que estivesse a observar veria uma reunião de negócios normal.
Não veriam a arma escondida debaixo do casaco dele, nem o dispositivo de comunicação escondido na gola. Lucas sentou-se a uma mesa a 3 metros de distância, aparentemente a trabalhar no seu portátil, mas na verdade a monitorizar várias imagens de vigilância. Marco estava posicionado na entrada. Outros membros da equipe estavam espalhados pelo edifício e pelo parque circundante. 30 minutos após o início da reunião, a voz de Marco soou suavemente através do dispositivo de comunicação disfarçado de telefone sobre a mesa. Movimento na entrada leste. 3 homens que correspondem às descrições de associados conhecidos. O meu coração disparou. Era isso mesmo. Mantenha a calma, murmurou o falso Martin, sem sair do personagem. Continue como planejado. Comecei a descrever detalhadamente a receita do macarrão de lavanda. Minha voz estava firme, apesar da adrenalina correndo em minhas veias. Mais 10 minutos se passaram. Os homens do lado de fora estavam se aproximando, triangulando suas posições em relação à nossa localização. Eles estão se aproximando. Marco atualizou. Movimento coordenado. É isso aí. Luca levantou-se suavemente, fechou o seu portátil e moveu-se para o meu lado com naturalidade. Para quem observava, ele era simplesmente um marido protetor a juntar-se à reunião da sua esposa. Sra. Rossi, disse ele claramente, alto o suficiente para ser ouvido. Receio que precisemos de sair. Houve um problema em casa. A frase código, tudo estava no lugar. Levantei-me, recolhendo as minhas coisas com deliberada lentidão, dando tempo aos homens de Dmitri para agirem. Dirigimo-nos para a saída, com a mão de Luca nas minhas costas e o falso Martin a seguir-nos a uma distância profissional. Estávamos a 6 metros da porta quando aconteceu. As luzes apagaram-se. Na escuridão repentina, ouvi passos a correr, gritos, o som de algo pesado a bater no chão. O braço de Luca envolveu-me, puxando-me para baixo e para trás dele num movimento fluido. Aurora fica abaixada. Tiros rasgaram o ar, flashes de canos de armas iluminando o caos. Eu me pressionei contra o chão, as mãos protegendo a barriga enquanto a violência explodia ao meu redor. Esta não era a operação limpa que Luca havia planejado. Era uma guerra. A escuridão era absoluta, desorientadora. O meu coração batia forte nos ouvidos, abafando tudo, exceto os estalos agudos dos tiros e a respiração ofegante de Luca acima de mim. O corpo dele cobria o meu, protetor. Um escudo humano entre mim e qualquer perigo que enchesse a sala. Marco, informe. A voz de Luca estava mortalmente calma, apesar do caos. Estática. Então a voz de Marco crepitou. Explosão na estação transformadora. Eles cortaram a energia de todo um quarteirão. Não eram apenas 3 homens. É um ataque coordenado. Temos 8, talvez 10 hostis convergindo para a sua posição. Reforços. A caminho há 2 minutos, senhor. Precisa de levá-la agora. A mão de Luca encontrou a minha na escuridão, o seu aperto firme. Aurora, ouça-me com atenção. Vamos para a saída da cozinha. Fique abaixada. Fique perto. Não solte a minha mão. Ok, a minha voz tremia, apesar dos meus esforços para parecer calma. Começamos a andar. Luca conduzia-me pela escuridão com a confiança de alguém que memorizou cada centímetro do layout. À nossa volta, eu podia ouvir outros movimentos. Os seus homens enfrentando Dmitri, o caos controlado de um tiroteio. Algo se chocou nas proximidades, muito perto. Luca puxou-me para o lado, bem quando as balas perfuravam o local onde estávamos. Estilhaços de madeira explodiram da parede, chovendo sobre nós. Cozinha a 9 metros, murmurou Luca, mais para si mesmo do que para mim. 25. 20. As luzes de emergência acenderam, lançando tudo num brilho vermelho assustador. Naquela iluminação repentina, eu os vi. 3 homens em equipamento tático, armas levantadas entre nós e a saída. Luca se moveu antes que eu pudesse processar o que estava a acontecer. A arma dele apareceu na mão e ele disparou 3 tiros em rápida sucessão. 2 homens caíram, o terceiro se escondeu atrás de uma mesa virada. Vai! Luca empurrou-me em direção a uma direção diferente, para a sala de jantar principal, onde civis estavam a almoçar. Sai pela frente. Não senti. Estarei logo atrás de ti. Vai! Outra rajada de tiros tomou a decisão por mim. Corri, agachando-me, as mãos instintivamente a proteger o meu estômago.
A sala de jantar principal era um pandemônio. Os clientes a correrem para as saídas, os funcionários a tentarem manter a ordem. A segurança tentava avaliar a ameaça. Empurrei a multidão em direção à entrada principal. A minha respiração estava ofegante. Estava quase lá, quase a salvo. Uma mão agarrou o meu braço, fazendo-me virar. O homem era mais velho do que eu esperava. O rosto marcado pelo tempo, com linhas de tristeza e raiva. Os seus olhos, olhos mortos que tinham perdido tudo pelo que valia a pena viver, fixaram-se nos meus com um reconhecimento terrível. Tu, disse Dmitry Vulov num inglês com sotaque forte. Estás grávida dele. O terror paralisou-me. Tão perto eu podia ver a loucura escondida por baixo de sua aparência controlada. A violência mal contida de alguém que não tinha mais nada a perder. Solta, Dmitry! A voz de Luka cortou o caos, fria e absoluta. Ele estava a 5 metros de distância, com a arma apontada para a cabeça de Dmitry, sua postura firme, apesar dos civis ainda a fugirem ao nosso redor. Ah, Luka! O sorriso de Dmitry era terrível. Finalmente nos encontramos novamente. Envelheceste bem para um homem que destrói famílias. Isso é entre nós, solta a Aurora, e vamos resolver isso, tu e eu. Como deveria ter sido há 5 anos. Como deveria ter sido. O riso de Dmitry era como vidro quebrado. Não há como resolver isso, Luka. Tu tiraste tudo de mim. A minha Arena, a minha Lucia, o meu futuro. Então eu levo o teu. É uma troca justa. Sim. O seu aperto no meu braço apertou dolorosamente. Senti algo duro a pressionar ao meu lado. Outra arma. Se me disparares, eu disparo nela, disse Dmitry conversando. Talvez eu morra, mas ela também, assim como o teu filho. Todos vamos para o inferno juntos. A outra opção. Marco apareceu atrás de Dmitry, com a arma pressionada contra a base do crânio dele. Solta, Sr. Rossi, larga a arma e não vamos pintar estas paredes com o teu cérebro. Um impasse. 4 pessoas presas numa geometria mortal, onde qualquer movimento errado significava morte. Achas que eu temo a morte? Perguntou Dmitry. Estou morto desde que a Arena deu o seu último suspiro. Este corpo apenas continuou a mover-se. Atirar em mim seria misericórdia. Então, por que esperar 5 anos? Perguntei, com a voz surpreendentemente firme. Se você queria vingança, por que não veio atrás de Luka imediatamente após a morte da sua esposa? Os olhos de Dmitry se voltaram para mim, surpresos por eu ter falado. Porque uma morte rápida era gentil demais. Eu queria que ele construísse algo bonito, algo que ele amasse, algo que fizesse a vida valer a pena. E então eu queria destruir isso da mesma forma que ele destruiu a minha. A morte da sua esposa foi uma tragédia, eu disse. Mas Luka não a matou. As escolhas dela, as suas escolhas, a situação impossível em que vocês dois se encontraram. Foi isso que a matou. Culpar ele não a traz de volta. Você não sabe de nada, Dmitry cuspiu. Você não estava lá. Não viu o rosto dela quando ela percebeu no que eu nos tinha metido. O que eu tinha arriscado. O que Luka estava a obrigar-me a fazer. O estresse matou a minha filha. A culpa matou a minha Arena. Tens razão, eu não estava lá. A minha mão moveu-se para cobrir a minha barriga. O gesto protetor foi automático. Mas estou aqui agora, carregando uma criança que não fez nada de errado, que merece nascer, ter uma vida. Por favor, seja o que for que precises resolver com Luka, não castigues um bebê inocente por pecados que não são dele. Algo mudou na expressão de Dmitry, uma rachadura na loucura. Os seus olhos baixaram para onde a minha mão repousava sobre a minha barriga, e vi um lampejo de dor que cruzou o seu rosto. Menino ou menina? Perguntou ele rudemente. É muito cedo para saber. A Arena queria uma menina. Dizia que lhe ensinaria a cozinhar, a pintar, a ver a beleza do mundo. A sua voz quebrou-se ligeiramente. Ela nunca teve essa oportunidade. Sinto muito, eu disse, e foi sincero. Sinto muito pela sua perda, pela sua dor. Mas adicionar mais mortes não equilibra a balança. Apenas cria mais sofrimento, mais futuros vazios, mais crianças que nunca conhecerão os seus pais. Aurora, a voz de Luka trazia um aviso. Ele podia ver o que eu estava a fazer, o risco que eu estava a correr ao envolver Dmitry emocionalmente. Mas eu continuei.
Disse que Luca lhe tirou tudo, mas está prestes a fazer o mesmo com ele, a tornar-se exatamente aquilo que odeia. É isso que a Irena gostaria? Ela gostaria que matasse uma mulher grávida em seu nome? A mão de Dmitri tremeu ligeiramente onde segurava o meu braço. Não, não diga o nome dela. Não a conhecia. Não, mas conheço a dor. Sei como é perder alguém que se ama. Sentir que o mundo deveria parar de girar porque o teu mundo acabou. Pensei na minha avó, no vazio que a morte dela deixou. E sei que a vingança não preenche esse vazio. Apenas cria mais. Palavras bonitas, disse Dmitri com amargura. Mas elas não mudam o que ele fez. Não apagam o que eu perdi. Não, nada pode mudar o passado. Mas podes escolher o que vai acontecer a seguir. Pode escolher deixar este bebê viver, deixar-me viver, acabar com o ciclo em vez de perpetuá-lo. O silêncio prolongou-se. O restaurante esvaziou-se. Sirenes da polícia a tocar ao longe. Agora éramos só nós, presos neste momento terrível em que tudo se equilibrava na ponta de uma lâmina. Senhor, a voz de Marco era gentil, mas firme. A SWAT está a posicionar-se lá fora. Tem talvez 60 segundos antes que eles invadam o edifício. Solte-a e podemos sair daqui vivos. Vivos? Dmitri repetiu sem convicção. O que é estar vivo quando tudo o que fazia a vida valer a pena se foi? É a oportunidade de encontrar um novo significado, eu disse. Um novo propósito. É a escolha de honrar a memória de Arena, não criando mais viúvas, mais órfãos, mais dor. Dmitri olhou para mim por um longo momento. Olhou realmente, vendo além do símbolo que eu representava, a pessoa real que estava aterrorizada diante dele. Então, lentamente, ele soltou meu braço. Vá, disse ele baixinho. Pegue a sua filha e vá. Viva a vida que a Arena nunca pôde viver. Não me movi imediatamente, chocada com a súbita capitulação. Luca estava lá instantaneamente, puxando-me para trás dele, a sua arma nunca se desviando de Dmitri. Marco segura-o. Luca ordenou. Não é preciso. Dmitri colocou a sua arma cuidadosamente no chão e levantou as mãos. Eu rendo-me. Luca Rossi, tu ganhaste novamente. Não se tratava de ganhar, disse Luca, com o braço à minha volta, verificando se eu tinha ferimentos com as mãos trêmulas. Tratava-se de sobrevivência, de proteger o que importa. O sorriso de Dmitri era triste. Pelo menos aprendeste essa lição. Aprendi tarde demais. A polícia invadiu o edifício e assumiu o controle da cena. Dmitri foi algemado e levado, com os ombros caídos em sinal de derrota. Ao passar por nós, ele parou. Dá-lhe o nome de Lucia, disse ele para mim. Se for uma menina, deixa algo bonito crescer de toda essa feiura. Então ele se foi, engolido pelos uniformes e pelo protocolo. Luca me puxou para perto, com o rosto enterrado no meu cabelo, o corpo tremendo com a reação. Você poderia ter sido morta. Ele poderia ter atirado em você no momento em que eu apareci. Aurora, o que você estava pensando? Eu estava pensando que às vezes as palavras funcionam melhor do que balas, eu disse, com as mãos tremendo enquanto me agarrava a ele. E que nosso bebê merecia todas as chances que eu pudesse lhe dar. O nosso bebê quase ficou sem mãe, mas não ficou. E agora Dmitri passará o resto da vida na prisão, em vez de morto num restaurante. Criando mais dor para outra pessoa carregar. Ele afastou-se para me olhar, com os olhos molhados. És a mulher mais corajosa ou a mais tola que já conheci? Posso ser as duas coisas? O seu riso era trêmulo, uma mistura de alívio e terror. Sempre as duas coisas. Deus me ajude, sempre as duas coisas. Os paramédicos examinaram-me apesar dos meus protestos. Confirmaram que o batimento cardíaco do bebê estava forte. A minha pressão arterial estava elevada, mas controlável, dadas as circunstâncias. A polícia recolheu depoimentos. Os advogados de Lucas chegaram já a distorcer a narrativa para legítima defesa e resposta justificada. Quando finalmente chegamos à casa, já era noite. A casa parecia diferente, mais leve, como se um fardo tivesse sido tirado das suas fundações. Maria tinha preparado o jantar, mas nenhum de nós conseguia comer. Em vez disso, sentamo-nos no jardim, com os braços de Luca à minha volta, a observar as estrelas a surgirem no céu escuro. Acabou, disse eu, testando as palavras. Acabou mesmo? Acabou, confirmou ele. O Dmitri será acusado de crimes suficientes para garantir que nunca sairá em liberdade.
Os seus associados estão a ser detidos. A ameaça foi neutralizada. E nós, repetiu ele, com a mão a encontrar a minha barriga. Vamos viver. Vamos criar este bebê em paz. Vamos ter o futuro que Dimitri queria roubar. Virei-me nos seus braços, precisando de ver o seu rosto. Estás bem? Mesmo bem? Tiveste de voltar a ser aquela versão de ti mesmo hoje, a violenta. Fiz o que era necessário, disse ele com cuidado. E sim, há uma parte de mim que volta facilmente aos velhos padrões, talvez com demasiada facilidade. Mas, Aurora, a diferença és tu. Voltar para casa para ti, saber que amanhã vou acordar ao teu lado, que estamos a construir algo juntos que me mantém ligado ao homem que quero ser, em vez do homem que eu era. Eu amo-te, disse simplesmente. Tudo em ti, mesmo as partes perigosas. Eu também te amo. Mais do que consigo expressar em palavras. Ele beijou-me suavemente. Agora, vamos entrar e verificar o nosso bebê como deve ser. Depois de hoje, preciso de ouvir aquele batimento cardíaco novamente. Entramos e Luca pegou no Doppler portátil que o Dr. Martinez nos tinha dado. Demorou 1 minuto para encontrar a posição certa, e então lá estava. O rápido rush, rush, rush do batimento cardíaco do nosso bebê, forte e constante. O som da vida continuando, apesar de tudo que tentou impedi-la. O som do nosso futuro finalmente livre dos fantasmas do passado de Luca. 3 meses se passaram em uma paz que eu quase havia esquecido que existia. A ameaça havia desaparecido. A vida entrou num ritmo que parecia quase normal demais depois de tudo o que tínhamos passado. A minha gravidez progrediu lindamente. O Dr. Martinez declarou que eu e o bebê estávamos perfeitamente saudáveis em todas as consultas. Os enjoos matinais desapareceram, substituídos pelo inconfundível inchaço da minha barriga crescente e pelos movimentos cada vez mais fortes a cada dia. A padaria reabriu com segurança reforçada, que era rigorosa, mas não intrusiva. O negócio prosperou. Aparentemente, ter sobrevivido a uma dramática situação de reféns tinha tornado a Aurora Sweet Haven uma espécie de lenda local. Contratei mais 2 funcionários para lidar com o aumento da procura, treinando-os nas receitas da minha avó enquanto desenvolvia novas criações. Luca dedicou-se a negócios legítimos com a mesma intensidade que antes aplicava a empreendimentos mais questionáveis. O império hoteleiro expandiu-se. Um novo restaurante foi inaugurado. Os planos para uma cadeia de hotéis boutique se concretizaram. Ele estava provando o que eu sempre acreditei, que sua genialidade não precisava da escuridão para florescer. Transformamos a suíte do 4º andar em um quarto de bebê, passando os fins de semana a debater cores de tinta e montar móveis. Luca insistiu em fazer tudo sozinho, em vez de contratar ajuda, determinado a construir algo com as próprias mãos para o nosso filho. Você está a preparar o ninho, provoquei, observando-o lutar com as instruções do berço. Estou a ser meticuloso, corrigiu ele, mas o seu sorriso o denunciou. O nosso bebê merece um pai que pelo menos saiba montar móveis básicos. O nosso bebê merece um pai que não atire as instruções dos móveis pela sala quando elas são confusas. Ele olhou para as páginas espalhadas e depois voltou a olhar para mim. Não viste nada. Eu ri, um som livre e alegre de uma forma que teria parecido impossível há 6 meses. Esta era a minha vida agora. Provocar o meu marido sobre móveis para bebés, sentir o nosso filho a mexer-se dentro de mim, planear um futuro que se estendia à frente sem sombras. Com 20 semanas, fizemos a ecografia morfológica. Lucas segurou a minha mão enquanto o Dr. Martinez passava o transdutor de ultrassom pela minha barriga, a forma do bebê aparecendo na tela com detalhes notáveis. Tudo parece perfeito, anunciou o Dr. Martinez. Batimento cardíaco forte. Todas as medidas dentro do normal. Nenhuma anomalia detectada. E o sexo? Perguntou Luca, incapaz de esconder a sua ansiedade. Nós discutimos, esperando para ser surpreendidos, mas nenhum de nós tinha paciência. O Dr. Martinez sorriu. Parabéns, vocês vão ter uma menina. Uma menina? A palavra se instalou no meu peito, quente e perfeita. Olhei para Luca e vi lágrimas a escorrerem pelo seu rosto pela 2ª vez em nosso relacionamento. Uma menina? Ele sussurrou com a mão espalhada sobre a minha barriga, onde nossa filha crescia. Vamos ter uma menina. Lucia, perguntei suavemente, lembrando-me do pedido de Dimitri. Luca balançou a cabeça.
Não, esse nome carrega muita dor, muita história. A nossa filha merece a sua própria identidade, não uma emprestada de fantasmas. Então o quê? Ele pensou por um momento. Sofia significa sabedoria. E Deus sabe que conosco como pais, ela vai precisar disso. Eu ri entre lágrimas. Sofia Rossi é perfeito. Naquela noite, comemoramos com um jantar em casa, uma noite tranquila que pareceu mais significativa do que qualquer festa. Marco e Maria juntaram-se a nós, os empregados domésticos que se tornaram família. Brindamos com água com gás e partilhamos planos para o futuro de Sofia. Ela vai ser um terror, previu Marco com a determinação do pai e a teimosia da mãe. Ela vai ser perfeita, corrigiu Maria, já a tricotar botinhas minúsculas com fios macios como nuvens. Mais tarde, deitada na cama com a mão de Luca repousando sobre a minha barriga nua, senti Sofia dar um pontapé. Um movimento forte e definitivo que nos fez congelar. Foi isso? Foi ela, confirmei, guiando a mão dele até o local. Diga olá à sua filha. Outro pontapé, como se Sofia soubesse que o pai estava a prestar atenção. O rosto de Luca transformou-se com admiração. O empresário endurecido desapareceu completamente em favor de um pai estranho. Olá, Picolina, murmurou ele para a minha barriga. Este é o teu papá. Prometo que nunca te faltará nada. Serás amada, protegida e acarinhada todos os dias da tua vida. Vais mimá-la demais, previ eu. Com certeza. É o meu direito como pai. Ele beijou a minha barriga gentilmente. Mas, Aurora, preciso de te contar uma coisa sobre a Sofia, sobre o nosso futuro. A seriedade no seu tom de voz fez a ansiedade surgir. O que se passa? Nada se passa, mas tenho pensado sobre o tipo de mundo em que a estamos a trazer. O tipo de pai que quero ser versus o tipo de pai que a minha história sugere que serei. Luca, deixa-me terminar. Ele sentou-se, puxando-me com ele, para ficarmos frente a frente. Construí um império sobre bases que não eram totalmente limpas. Sabes que aceitaste isso, mas não quero que a Sofia cresça nessa sombra. Não quero que um dia ela pesquise o nome do pai no Google e encontre artigos questionando se sou um criminoso. Então, o que estás a dizer? Estou a dizer que vou sair completamente. As últimas áreas cinzentas que restam no meu negócio, vou vendê-las, reestruturar, limpar tudo completamente. Quando a Sofia nascer, o Império Rossi será 100% legítimo, sem parcerias questionáveis, sem relações comerciais que dependam de intimidação ou medo. Olhei para ele, processando a informação. É uma tarefa enorme. Essas conexões, essas relações, fazem parte do teu mundo há décadas. E podem fazer parte do mundo de outra pessoa. Não preciso mais delas. A mão dele cobriu a minha sobre a minha barriga. Preciso disso. Eu preciso de ti. Preciso que a Sofia cresça orgulhosa do pai, sem medo do que ele é capaz de fazer. Isso vai criar inimigos, disse eu lentamente. As pessoas que dependem da tua antiga rede não ficarão felizes por perder o acesso a ela. Deixa-as infelizes. Deixa-as encontrar outra pessoa para fazer o trabalho sujo. A voz dele era firme. Eu fiz a minha escolha. A minha família é o meu legado agora, não o meu império. O sacrifício que ele estava a oferecer, o abandono total da estrutura de poder que o definia fez o meu peito apertar-se de emoção. Tens a certeza? Uma vez que te afastes desse mundo, não há volta ao dar. Nunca tive tanta certeza de nada. Ele beijou-me suavemente, exceto talvez casar contigo. Durante o mês seguinte, Luca desmantelou sistematicamente os aspectos mais sombrios do seu negócio. Parcerias foram dissolvidas, contratos renegociados, associados de longa data convocados para reuniões finais, onde Luca deixou clara a sua nova direção. Alguns compreenderam, outros não, mas todos respeitaram a irrevogabilidade da sua decisão o suficiente para não contestarem. Marco preocupava-se discretamente com as implicações de segurança. Cortar laços com certos elementos significava perder também a sua proteção. Mas Luca contratou uma empresa de segurança legítima, do tipo que os funcionários do governo usavam, e manteve apenas as conexões que podiam resistir a um escrutínio. Assistia à transformação com espanto. O homem que eu conhecera num elevador, que me intimidara e intrigara na mesma medida, estava a escolher um caminho completamente diferente. Não porque eu exigira, mas porque ele queria ser digno do amor da nossa filha. Grávida de 6 meses, eu estava cheia de energia e planos. A expansão da padaria estava a avançar,
com uma segunda loja no Brooklyn, e Maria era assumindo o cargo de chefe de cozinha. Eu finalmente tinha aceitado que não podia fazer tudo sozinha, que construir algo duradouro significava confiar aos outros partes do meu sonho. Luca brincava comigo sobre o meu instinto maternal se intensificar. Reorganizei o quarto da Sofia 3 vezes, testei e retestei receitas para bolos de primeiro aniversário seguros para bebés, criei planilhas para todos os cenários possíveis que poderíamos enfrentar como pais. Você sabe, bebês não seguem horários, ele disse, divertido enquanto eu codificava por cores um plano de alimentação. Estes bebés seguem. A Sofia vai ser organizada e calma, tal como a mãe. Ele riu-se abertamente com isso. A mãe dela, que reorganizou todo o quarto porque a cômoda estava 5 centímetros descentrada. Aquela mãe calma. Atirou-lhe uma almofada que ele apanhou facilmente, com o seu riso caloroso e livre. Estes eram os momentos que eu mais apreciava. A felicidade doméstica comum que parecia a maior vitória. Tínhamos sobrevivido a ameaças, violência e os fantasmas do passado do Luca. E agora tínhamos isto: almofadas atiradas em brincadeira, debates sobre cores de tinta, a expectativa partilhada de conhecer a nossa filha. Mas a paz, eu estava a aprender, nunca era permanente. Era uma terça-feira à noite, um mês antes da minha data prevista para o parto, quando tudo mudou novamente. Eu estava na padaria a fechar com a Maria quando o meu telefone tocou. O nome do Luca apareceu no ecrã. Olá, estou a terminar. Estarei em casa em Aurora. A sua voz me deixou paralisada, tensa, controlada, aterrorizada. Onde estás exatamente? Na padaria com a Maria. O que se passa? Fica aí. Não saias. Não saias lá fora. Não abras a porta para ninguém, exceto para o Marco. Ele está a 5 minutos de distância. O meu coração disparou. Luca, estás a assustar-me. O que está a acontecer? Houve uma reviravolta. Alguém do meu passado, alguém que eu pensava estar controlado, reapareceu e está a fazer perguntas sobre ti. Ele fez uma pausa. Sobre a Sofia. O gelo inundou as minhas veias. Quem? Victor Kov. Lembras-te dele da inauguração da galeria há 18 meses? Ele agiu. E Aurora, é grave. Ele raptou a filha do juiz que condenou Dmitri. Está a mantê-la como refém, exigindo que eu entregue certos territórios comerciais que eu controlava. Aqueles dos quais acabaste de sair. Exatamente. Territórios nos quais já não tenho influência. Negócios que não posso cumprir. Mas ele não acredita nisso. Acha que estou a mentir para evitar abrir mão do poder. Por que levar a filha do juiz? Por que não vir diretamente atrás de nós? Porque ele é inteligente, ele sabe que um confronto direto falharia, a minha segurança é muito boa. Então ele está a criar pressão, a demonstrar do que é capaz, a mostrar-me que se eu não lhe der o que ele quer, da próxima vez pode ser você. Sentei-me num banco, a minha mão movendo-se automaticamente para a minha barriga. Sofia chutou, como se sentisse a minha angústia. O que fazemos? Marco vai levar-te para casa. Protocolos de segurança completos. Não vamos arriscar desta vez, Aurora. Não quando estás tão perto da data do parto e a filha do juiz. Não podemos simplesmente abandoná-la. Não vamos fazer isso. Estou a trabalhar com as autoridades, usando todos os recursos que tenho, mas a minha prioridade é manter-te a ti e a Sofia em segurança. A tua prioridade deve ser salvar aquela menina. Aurora, não. Luca, ouve-me. Nós conversamos sobre isso, sobre não deixar o medo nos controlar, sobre enfrentar os problemas juntos. Se Victor perceber que pode manipular-te através de ameaças contra nós, isso nunca vai acabar. Sempre haverá outro refém, outri, e chama outra exigência. O que estás a sugerir? Estou a sugerir que ajudemos a encontrar aquela menina. Trabalhamos com a polícia para acabar com a ameaça de Victor de forma permanente e fazemos isso sem nos escondermos, com a segurança adequada, mas sem entregar as nossas vidas ao medo. O silêncio se prolongou. Eu praticamente podia ouvi-lo a calcular os riscos, a ponderar as opções. A Sofia vai nascer daqui a 4 semanas, ele finalmente disse. 4 semanas, Aurora, não posso arriscar. Então vamos acabar com isto nas próximas 3 semanas. Encontramos o Victor, salvamos aquela menina e garantimos que quando a nossa filha nascer,
Ela venha para um mundo onde os pais não abandonaram a criança de outra pessoa para se protegerem. Outra pausa, depois, baixinho. Vais fazer-me ficar grisalho antes dos 40 anos. Provavelmente, mas serás grisalho e justo, o que é melhor do que jovem e cheio de culpa. O seu riso era forçado. O Marco chegará em 2 minutos. Conversaremos mais quando estiveres em casa em segurança. Amo-te. Também vos amo, a ambos. Marco chegou como prometido, com a sua presença sólida e tranquilizadora. A viagem para casa foi tensa, a minha mente a fervilhar com possibilidades e medos. Victor Koff tinha sido uma sombra nas nossas vidas por tanto tempo, ocasionalmente aparecendo para causar problemas antes de se retirar. Mas o rapto era uma escalada que sugeria desespero. Em casa, encontrei Luca no seu escritório, rodeado por ecrãs que mostravam imagens de vigilância e mapas. Ele olhou para cima quando entrei, com uma expressão tensa. Conta-me tudo, disse eu, sentando-me cuidadosamente numa cadeira. Grávida de 7 meses, Grace tinha se tornado opcional. Ele informou-me sobre o que sabiam. A filha do juiz, Emily, de 16 anos, tinha sido levada do seu trabalho depois da escola há 2 dias. Victor tinha enviado uma única mensagem. Devolva os territórios ou ela morre. Sem negociação, sem prazo, apenas o ultimato. A polícia está envolvida? Perguntei. Na verdade, o FBI. Sequestro entre estados torna o caso federal. Eles estão a coordenar com o meu pessoal, mas também estão a me vigiar de perto para garantir que eu não tome o assunto nas minhas próprias mãos. Está a planear fazer isso? Se for necessário, sim, mas espero que não seja. Ele abriu outra tela. Esta mostrava transações financeiras. O Victor foi descuidado. Ele precisava de dinheiro rápido para preparar isto, o que significa que deixou rastros. Estamos a segui-los, reduzindo os locais possíveis. Quanto tempo até a encontrarem? Na melhor das hipóteses, 72 horas. Talvez menos, se tivermos sorte. E se o Victor decidir que está farto de esperar, a expressão de Luca endureceu. Então esperamos que o FBI seja mais rápido do que ele. Nos 2 dias seguintes, acompanhei a investigação a partir da nossa casa. Luca mal dormiu, coordenando entre o seu pessoal e as autoridades, seguindo pistas que se entrelaçavam no submundo da cidade. Ajudei onde pude, usando a minha perspectiva de outsider para identificar padrões que eles poderiam deixar passar. Aqui, disse na segunda noite, apontando para um mapa. Estes 3 locais que Victor usou para outras operações. Todos ficam perto da água, rios, portos, a Bahia. Esse é o padrão dele. Ele gosta de rotas de fuga que não sejam estradas. Luca estudou o mapa e pegou o telefone. Verifique as propriedades marítimas dentro deste raio, disse a quem atendeu. Armazéns, edifícios portuários, qualquer coisa perto da água com espaço suficiente para esconder alguém. Em 1 hora, eles reduziram as possibilidades a 5 locais. Ao amanhecer do 3º dia, eles a encontraram. Emily estava sendo mantida em uma fábrica abandonada de processamento de peixe perto do porto, exatamente onde os padrões sugeriam. O FBI entrou em ação ao raiar do dia. A equipa de segurança de Luca coordenava do lado de fora para garantir que não houvesse rotas de fuga. Assistia à operação se desenrolar nas imagens de vigilância. Luca estava tenso ao meu lado, sua mão apertando a minha com tanta força que doía. Sofia estava particularmente ativa naquela manhã, respondendo ao nosso estresse com pontapés e movimentos. Ali, disse Marco, apontando para um ecrã. Eles estão a vê-la. Ela está viva. Parece ilesa. O assalto aconteceu rapidamente, com uma eficiência treinada que vinha de um extenso treino. Os homens de Victor resistiram, mas estavam em desvantagem e despreparados para a resposta coordenada das forças da lei. O próprio Victor tentou fugir, dirigindo-se a um barco atracado no cais da fábrica de processamento. Mas a equipa de Marco tinha antecipado a jogada, impedindo a sua fuga. A última imagem que vi foi Victor de joelhos, com as mãos algemadas atrás das costas. Emily a ser levada pelos paramédicos, abalada, mas inteira. Acabou, disse Luca, exalando profundamente. Desta vez acabou mesmo. Até a próxima ameaça, disse eu baixinho. Não haverá uma próxima ameaça. Não assim. Ele virou-se para mim, segurando meu rosto com as mãos. Victor era a última ligação com a minha antiga vida, a última pessoa com motivos para nos perseguir. Com ele sob custódia,
testemunhando contra a sua própria organização para reduzir a sua pena, toda a rede entra em colapso. Estamos finalmente livres, Aurora. Verdadeiramente livres. Eu queria acreditar nele. Queria pensar que poderíamos criar a Sofia em paz, sem precisar olhar por cima dos ombros. Mas eu tinha aprendido que a liberdade não era algo concedido uma vez e mantido para sempre. Era algo pelo qual se lutava continuamente, defendendo-a contra quaisquer ameaças que surgissem. Ainda assim, por enquanto, tínhamos vencido. A filha do juiz estava segura. Victor estava sob custódia. E em menos de um mês daríamos as boas-vindas à nossa filha a um mundo que era um pouco menos perigoso do que antes. Naquela noite, enquanto estava deitada na cama sentindo os movimentos de Sofia, com Luca ao meu lado com a mão na minha barriga, permiti-me ter esperança. Esperança de que o pior já tivesse passado. Esperança de que nossa filha conhecesse apenas o amor e a segurança que poderíamos lhe proporcionar, e não a escuridão pela qual lutamos para alcançar essa paz. Esperança de que, às vezes, contra todas as probabilidades, finais felizes fossem possíveis, mesmo para pessoas como nós. A chamada chegou às 3 da manhã, 4 semanas após a prisão de Victor. Acordei com o telemóvel de Luca a vibrar insistentemente, os seus palavrões baixinhos enquanto atendia. Depois, a mudança na sua voz que significava que algo estava muito errado. Quando uma pausa, quantas? Outra pausa mais longa. Estarei aí em 30 minutos. Ele terminou a chamada e virou-se para mim, o rosto iluminado pelo brilho do telemóvel. Houve um incidente, um incêndio num dos armazéns perto das docas. 2 dos meus homens estão presos lá dentro. Sentei-me lentamente. A minha barriga de grávida de 8 meses tornava isso impossível. Eles estão bem? Não se sabe. Os bombeiros estão no local, mas a situação é grave. Preciso de ir garantir que tudo o que pode ser feito está a ser feito. Eu vou contigo. Aurora, não. Já passamos a fase em que me dizes para ficar em casa, protegida. Esses homens trabalham para ti, o que significa que são família. Eu vou. Ele olhou para mim por um momento, depois acenou com a cabeça. Veste-te, roupas quentes. E se a qualquer momento eu te disser para esperares no carro, espera no carro? Combinado. 20 minutos depois, estávamos no SUV com o Marco a conduzir. O armazém ficava na zona industrial, uma área que parecia apocalíptica à noite. Edifícios vazios e terrenos baldios intercalados com empresas ainda em funcionamento. À medida que nos aproximávamos, eu podia ver o brilho laranja contra o céu, a fumaça subindo na noite. Caminhões de bombeiros se aglomeravam ao redor do prédio em chamas, suas luzes pintando tudo de vermelho intermitente. Os bombeiros moviam-se com eficiência treinada, mas mesmo à distância, eu podia perceber que a situação era grave. Lucas saiu do carro antes mesmo de pararmos completamente, caminhando em direção a um chefe dos bombeiros que coordenava os esforços. Eu segui mais devagar, com a mão de Marco no meu cotovelo para me equilibrar no terreno irregular. Ainda dentro do canto oeste do prédio, o chefe dos bombeiros dizia: "Ainda não podemos chegar até eles. A estrutura está comprometida e há algum tipo de armazenamento químico que está a fazer o fogo queimar mais do que o normal. Quanto tempo?" A voz de Luca estava tensa, com um medo mal controlado. "Estamos a fazer tudo o que podemos, Sr. Rossi, mas, honestamente, a esta temperatura, se eles ainda estiverem vivos, estão vivos." Luca interrompeu. "E você vai tirá-los de lá." A explosão no interior do armazém fez com que todos se baixassem, com chamas a disparar através das secções do telhado que tinham desabado. As minhas mãos cobriram instintivamente a minha barriga, protegendo a Sofia dos detritos que, na verdade, não nos podiam atingir. "Luca", disse calmamente, aproximando-me dele. "Deixe-os fazer o seu trabalho. São os meus homens que estão lá dentro, Aurora. O Jeppe e o Anthony. O Jeppe tem mulher e 3 filhos. Anthony ficou noivo no mês passado. As suas mãos cerraram-se em punhos. Isto deveria ter sido uma simples patrulha. Verificar as instalações. Garantir que ninguém estava a usar o armazém abandonado para atividades ilegais. Não deveria ter terminado assim. Ainda não acabou. Esperamos. Os minutos se estenderam por uma eternidade. Cada um marcado pelos movimentos de Sofia dentro de mim, pelo progresso dos bombeiros, pela tensão visível de Luca. Então, movimento perto do prédio. Bombeiros a sair, 2 figuras apoiadas entre eles,
rostos cobertos de fuligem, mas a mover-se, vivos. Luca estava a correr antes que eu pudesse processar o que estava a ver. Ele alcançou Jeppe e Anthony enquanto os paramédicos assumiam o controlo, com as mãos nos ombros deles, verificando-os pessoalmente, apesar dos profissionais médicos tentarem fazer o seu trabalho. Chefe, disse Jeppe, com a voz rouca devido ao fumo. Desculpe, tentamos conter, mas o fogo espalhou-se muito rápido. Você está vivo. É tudo o que importa. A voz de Luca falhou ligeiramente. Faça exames. Tire o tempo que precisar para se recuperar. As suas famílias serão cuidadas. Observei à distância enquanto Luca garantia que os seus homens recebessem os cuidados adequados, enquanto falava com o chefe dos bombeiros sobre as causas e os próximos passos, enquanto lidava com a polícia que chegava e queria depoimentos. Este era o líder que o seu povo seguia, não por medo, mas porque ele se preocupava genuinamente com o bem-estar deles. Quando ele finalmente voltou para mim, o cansaço marcava o seu rosto. Eles vão ficar bem. Inalação de fumo, algumas queimaduras leves, mas nada que coloque a vida em risco. Ótimo. Eu segurei a sua mão. Agora podemos ir para casa? A Sofia está a protestar contra toda esta agitação com bastante vigor. Ele olhou para a minha barriga, onde movimentos visíveis ondulavam através do tecido do meu casaco. Ela está bem? Ela está bem, apenas ativa. Aparentemente, ela herdou a tendência do pai de ficar acordada a toda a hora durante crises. O seu riso era cansado, mas genuíno. Então, ela herdou isso honestamente. A viagem para casa foi silenciosa. Ambos a processar os acontecimentos da noite. De volta de casa, o amanhecer estava a raiar, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Não consigo mais fazer isto, disse Lucas de repente, enquanto estávamos no nosso quarto. Não posso enviar pessoas para situações em que elas podem não voltar. Não posso construir um império que exige que outros arrisquem suas vidas pelos meus interesses. Luca, você não os enviou para aquele incêndio. Foi um acidente bizarro. Foi mesmo? Ele se virou para mim com uma expressão assombrada. Ou foi uma retaliação de alguém ligado a Victor? Uma mensagem de que, mesmo com ele sob custódia, eu não estou segura. As pessoas de quem gosto não estão seguras. O chefe dos bombeiros vai investigar. Se foi fogo posto, eles vão encontrar provas. E se foi, se o Jeppe e o Anthony quase morreram por causa do meu passado. Ele sentou-se pesadamente na cama. Estou cansado, Aurora. Cansado de olhar por cima do ombro. Cansado de me perguntar quando surgirá a próxima ameaça. Cansado de viver como se estivéssemos em guerra. Sentei-me ao lado dele segurando a sua mão. Então, o que quer fazer? Quero vender tudo. Os hotéis, os restaurantes, as propriedades. Manter o suficiente para garantir o nosso conforto. Investir o resto de forma conservadora e simplesmente viver. Concentrar-me na Sofia, em ti, em construir algo pequeno e real, em vez de algo grande e perigoso. A sugestão chocou-me. O império de Luca definiu-o durante tanto tempo, deu-lhe um propósito e uma identidade para além do seu passado. Tens a certeza? Esse é o teu legado, o trabalho da tua vida. Tu e a Sofia são o meu legado. Todo o resto é apenas negócios. Ele pressionou a palma da mão contra a minha barriga, onde a nossa filha se mexia. Quero ser o pai que vai a todas as peças da escola, que a ensina a ler e a ajuda com os trabalhos de casa e a envergonha nas reuniões de pais e professores. Não posso fazer isso se estiver constantemente a gerir crises e a vigiar ameaças. E o teu pessoal, Marco, Maria, os outros que dependem de ti? Eles vêm conosco. Indenizações generosas para aqueles que quiserem buscar outras oportunidades. Cargos em quaisquer empreendimentos menores que eu mantiver para aqueles que quiserem ficar. Eu cuido do meu pessoal. A Aurora sempre cuidou e sempre cuidará. Pensei no que ele estava a propor. A enorme tarefa de vender um império empresarial. As mudanças no estilo de vida que isso acarretaria. A adaptação de um homem poderoso para o quê? Um empresário aposentado. Um pai que fica em casa. Tudo bem, eu disse finalmente. Ele olhou para mim com severidade. Tudo bem, está bem. Se é isso que queres, vamos descobrir juntos. Apertei a mão dele. Mas, Luca, tens de ter a certeza. Não podes tomar esta decisão no meio de uma crise emocional e depois arrepender-te daqui a 6 meses. Tenho pensado nisso há semanas. Esta noite apenas cristalizou isso.
Ele puxou-me para perto, o mais perto que a minha barriga de grávida permitia. Quero simplicidade, Aurora. Quero ver a Sofia crescer sem me perguntar se hoje é o dia em que alguém do meu passado vai voltar. Quero envelhecer contigo sem guarda-costas e protocolos de segurança. É pedir demais? Não é pedir demais. É tudo. Beijei-o suavemente. Mas vamos adiar as grandes decisões até depois do nascimento da Sofia. Então, quando estivermos privados de sono e cobertos de vômito, podemos descobrir como será o nosso novo normal. Ele riu com parte da tensão a sair dos seus ombros. Combinado. Mas reservo-me o direito de contratar alguém para lidar com a parte do vômito. Nem pensar. Vai ser um pai presente em todos os aspectos confusos e pouco glamurosos. Já estou a arrepender-me desta mentira. Vais adorar. Ele sorriu de forma sincera e calorosa. Sim, vou adorar. As 2 semanas seguintes passaram num estranho limbo. A investigação do incêndio concluiu que foi uma falha elétrica, não um incêndio criminoso. Um fio defeituoso num prédio antigo, um puro acidente. Jeppe e Anthony recuperaram-se totalmente. A data do julgamento de Victor foi marcada. A vida voltou à sua paz precária. E então, com 38 semanas de gravidez, a minha bolsa estourou. Aconteceu durante o jantar, um jato repentino que não deixou dúvidas sobre o que estava a lhe acontecer. Olhei para Luca, que congelou no meio da mordida, e comecei a rir. Bem, acho que a Sofia decidiu que está pronta para nos conhecer. O pânico que se espalhou pelo seu rosto era quase cômico agora. Agora mesmo. Mas ainda temos mais 2 semanas. A mala para o hospital não está pronta. Não, espera. Está. Mas o carro. Luca. Toquei na sua mão. Respira. Nós planeamos isto. Liga para a doutora Martinez. Diz-lhe que estamos a caminho. Diz ao Marco para trazer o carro. Tudo vai ficar bem. Ele acenou com a cabeça, entrando em modo de ação. O seu treino a substituir o pânico. Em 10 minutos, estávamos no carro a caminho do hospital. As minhas contrações ainda eram leves, mas regulares. Estás bem? Perguntou Luca pela 5ª vez. Estou ótima. Para de te preocupar. Vou parar de me preocupar quando ela estiver aqui, saudável, e tu estiveres bem. Então vais ficar preocupado pelos próximos 18 anos, provavelmente mais. No hospital, a doutora Martinez estava à espera, calma e profissional. Bem na hora, disse ela com aprovação. Vamos conhecer a tua filha. O trabalho de parto foi longo. 16 horas de contrações que passaram de suportáveis a insuportáveis. O Luca ficou ao meu lado durante todo o tempo, deixando-me apertar a sua mão com tanta força que deixei marcas, sussurrando palavras de encorajamento quando eu tinha a certeza de que não conseguiria continuar. Tu consegues, amore, murmurou ele durante uma contração particularmente brutal. Tu és a pessoa mais forte que conheço. A Sofia tem muita sorte em ter-te como mãe. Se ela tem tanta sorte, pode nascer agora. Eu suspirei. Mas a Sofia tinha o seu próprio tempo. Era de manhã cedo, o sol entrava pelas janelas do hospital, quando o Dr. Martinez finalmente disse as palavras que eu estava desesperada para ouvir. Está na hora de fazer força. 3 contrações depois, Sofia Rose Rossi entrou no mundo, gritando seu descontentamento com o frio, o brilho e a injustiça geral de nascer. O Dr. Martinez colocou-a no meu peito. Essa criatura minúscula e perfeita, com cabelos e olhos escuros que provavelmente ficariam da mesma cor cinza tempestade dos do pai. Olá, bambina, sussurrou Luca, com a mão gentilmente sobre a cabeça dela. Bem-vinda ao mundo. Olhei para a minha filha, depois para o meu marido, que chorava descaradamente enquanto olhava para a sua filha. Tudo o que tínhamos passado, as ameaças, a violência, o medo, tinha levado a este momento. Ela é perfeita, disse eu. Ela é tudo, corrigiu Luca beijando a minha testa. Vocês dois são. As horas seguintes passaram num borrão de exames, visitas e a realidade avassaladora de repente ser responsável por outro ser humano. Marco trouxe flores. Maria trouxe roupas de bebê feitas em casa. Até Jeppe e Anthony, ainda em recuperação, apareceram para conhecer o mais novo membro da família Rossi. Mas foram os momentos tranquilos que mais apreciei. Luca segurando Sofia com reverência cuidadosa, cantando para ela em italiano, prometendo-lhe o mundo. Vê-lo transformar-se de um poderoso empresário num pai gentil
foi testemunhar um milagre. Naquela noite, depois de os visitantes terem ido embora e Sofia ter adormecido no seu berço ao lado da minha cama, Luca pegou no telemóvel. "O que estás a fazer?" perguntei. "A enviar um e-mail aos meus advogados, aos meus contabilistas, a todos que precisam de saber." Ele olhou para mim com uma expressão tranquila. "Estou oficialmente a colocar o império à venda, com efeito imediato." "Tenha certeza?" "Nunca tive tanta certeza." Ele mostrou-me o e-mail. "Formal, definitivo e revogável. Tenho tudo o que preciso aqui neste quarto. Tudo o resto é apenas ruído." Observei-o a carregar em enviar. Observei-o a fechar esse capítulo da sua vida com um único toque. Depois, pousou o telemóvel e veio sentar-se ao meu lado, com o braço à volta dos meus ombros, ambos a observar a nossa filha a dormir. "E agora?" perguntei. "O que o grande Luca Rossi faz na reforma? Eu me torno o pai da grande Sofia Rossi. Troco fraldas, ando pela casa às 3 da manhã, aprendo a funcionar sem dormir." Ele beijou o topo da minha cabeça. "E amo vocês duas com tudo o que sou. É isso. Esse é todo o seu plano. É mais do que suficiente." Ele olhou para a nossa filha. "Ela vai crescer sabendo que o pai a escolheu. Escolheu esta vida contigo em vez do poder, da influência e de tudo o resto. Ela nunca duvidará que é amada, desejada, estimada. Ela é uma menina de sorte. Eu é que sou o sortudo. Vocês duas salvaram-me de uma vida que era vazia no seu âmago. Deram-me um propósito além da aquisição e do controlo." A sua voz baixou para um sussurro. "Amo-te, Aurora. Obrigado por entrares na minha vida e te recusares a sair. Obrigado por me apanhar quando caí." Sentamo-nos na silenciosa sala do hospital, observando Sofia dormir, a planear um futuro que de repente se tornou maravilhosamente simples. Sem impérios para gerir, sem ameaças para neutralizar, apenas uma família a aprender a navegar pelo belo caos da vida juntos. Na manhã seguinte, enquanto nos preparávamos para levar Sofia para casa, apanhei Luca a olhar para a cadeirinha do carro com confusão. "Estas instruções não fazem sentido", murmurou ele, virando-as de cabeça para baixo. Escondi o meu sorriso. "Damas, eu descubro. Derrotei organizações rivais e construí um império empresarial. Por que não consigo instalar uma cadeira alto? Porque as cadeiras alto foram concebidas por gênios maléficos para humilhar homens orgulhosos." O seu riso ecoou pelo quarto do hospital, livre e alegre. E quando finalmente conseguimos prender a Sofia com sucesso e rumamos para casa, percebi que este era o nosso final feliz. Não perfeito, não sem desafios pela frente, mas nosso. Uma família construída a partir de um encontro no elevador, forjada por provações e fortalecida pela escolha de continuar a escolher um ao outro todos os dias. Sofia Rose Rosi dormiu tranquilamente durante a viagem para casa, sem saber que tinha completado a transformação que o seu pai começou há anos. De homem perigoso a pai dedicado. De império vazio a coração cheio.